Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nessa manhã. Meu nome é Hugo, sou um dos ministros da casa. Tenho a alegria de estar aqui nessa manhã para trazer a palavra do Senhor sobre nossas vidas. Quero saudar também aqueles que nos assistem pela TV Rica, que a palavra do Senhor possa te alcançar e possa produzir frutos na sua vida. Amém? Há um cântico antigo que diz assim: Jesus, tu és um rio de vida, que corre do trono de Deus. Quem conhece esse cântico? Isso aí entrega a nossa idade, né? Entrega a nossa idade de fé. Não a nossa idade, né? Mas a nossa idade de fé. Porque não é um cântico cantado nos nossos dias. Mas Jesus continua sendo um rio de vida. Amém? Por isso eu quero convidar você nessa manhã a abrir a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Me acompanhe nessa leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam, se levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito sobre a terra. Amém. Que palavra tremenda. Mas eu quero me deter nessa manhã apenas no versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Um lugar santo das moradas do Altíssimo. Quantos conhecem essa palavra? Quantos já leram esse salmo? Quantos se lembram de ter lido esse salmo? Quantos já entraram neste rio? Quantos reconhecem que há um rio? A palavra de Deus, ela usa muitas comparações. Jesus mesmo foi especialista em usar comparações para nos falar verdades eternas. Ele usou coisas naturais para nos dar entendimento daquilo que Ele queria revelar ao nosso coração. O que é um rio? Como eu posso acessar este rio? Jesus, Ele disse que este rio, que muitas vezes nós procuramos do lado de fora, Ele está dentro de nós. O problema é que muitas vezes, por falta de entendimento, de conhecimento, não apenas das Escrituras, mas daquilo que Deus está se falando, se revelando a nós, nós não acessamos este rio. Nem ao menos nós entendemos ou até desconhecemos a existência deste rio. E por isso nós vivemos como uma terra seca, como uma terra árida, infrutífera, sem vida. Nós podemos ter um rio passando dentro de nós, mas estamos vivendo na realidade uma vida seca, infrutífera, por desconhecimento. Enquanto eu orava, preparando esta mensagem, o Espírito Santo foi colocando muitas coisas, e eu fui anotando aquilo que o Espírito Santo foi falando. E uma delas que eu quero citar: eu não sou uma fonte, eu sou apenas um leito
por onde as águas do Senhor passam. Não sou uma represa, pois estas águas, elas têm um destino. Diga, eu não sou uma fonte. Diga, eu sou um leito, por onde o rio de Deus passa. Diga, eu não sou uma represa, porque estas águas têm um destino. Quando você não entende isso, você deixa de usufruir, porque você pensa que você é a fonte. Você não é a fonte. A fonte mora dentro de você. Amém? A fonte está dentro de nós, mas não somos nós a fonte. Por isso nada começa em nós e nada termina em nós. Tudo começa nele. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o início, ele é o fim. Nele está o processo de todas as coisas na nossa vida. Nós não temos que nos preocupar em ser algo que nós não fomos chamados para ser. Você não tem que se preocupar em ser uma fonte, porque você não é. Você é um leito por onde essas águas estão passando. E essas águas estão passando. E essas águas passam todos os dias por este leito. Nós que muitas vezes não entendemos isso e por isso não desfrutamos. Porque nós temos aprendido que tudo aquilo que a gente não entende, a gente não desfruta. E se você não entende que você é um leito por onde o rio de Deus está passando, você não desfruta deste rio. E essas águas não cumprem o papel na sua vida. Eu não posso reter este rio. Eu tenho que dar vazão para que ele chegue ao seu destino. Por isso você não é uma represa. Liga para a pessoa que está ao seu lado e diga, você não é uma represa. Olhe para ele e diga assim, meu irmão, minha irmã, você não é o todo de Deus. Diga, tudo aquilo que Deus está despejando sobre a sua vida vai cumprir o propósito quando passar por você e atingir outras vidas. Amém? Às vezes você está olhando só para você. Às vezes você está pensando, meu Deus, eu preciso de mais, eu quero mais. Quantas vezes você tem orado, Senhor, eu quero mais. Mas por que você quer mais? Para resolver os seus problemas. Mas eu quero dizer, Deus, Ele quer dar mais, para que através da sua vida Ele possa tocar mais pessoas, de uma forma mais presente na vida de outras pessoas. Você não é uma represa. E eu quero dizer para você que tudo aquilo que passa pela sua vida, nem sempre vai ficar na sua vida. Porque você é apenas um leito, por onde o rio de Deus passa. Amém? Então nem tudo que chega a você, o alvo de Deus é você. Mas é para que através de você, essa presença possa passar e possa chegar aonde Ele quer chegar. A Bíblia fala que Jesus enviou seus discípulos de 2 a 2 aos lugares aonde Ele queria ir. E em muitos desses lugares Ele não foi. Ele queria ir. Mas de certa forma Ele foi. Porque Ele foi através da presença dos seus discípulos. Amém? Porque os seus discípulos se tornaram um leito por onde o rio de Deus passava. E às vezes nós estamos orando por nós. E o Senhor está dizendo, eu estou fazendo de você um leito. E o meu rio vai passando. E à medida que o rio de Deus passa na sua vida, Ele cura a sua vida. Ele transforma a sua vida. Ezequiel viu o rio, nós vamos chegar lá em Ezequiel. Ele viu esse rio e a palavra fala que aonde esse rio chegava, ele curava, ele trazia transformação, ele trazia mudança, ele trazia frutificação. Porque no leito desse rio cresciam árvores frutíferas que davam fruto ao seu tempo. Mas para que essas árvores crescessem no leito, esse leito não podia ser um leito seco. Esse leito não podia estar depois de uma represa, porque senão ele não receberia água. Esse leito, ele tinha que estar com o rio passando por ele. É assim que o Senhor trabalha. Nós ouvimos nas últimas semanas tantas palavras. Irmãos, como nós temos sido ministrados.
Como nós temos recebido deste rio sobre a nossa vida. E uma das coisas que nós ouvimos, que Deus está procurando homens coletivos. Deus está procurando mulheres coletivas. Pessoas que não estão olhando para si, pessoas que estão olhando para o todo. Pessoas que estão se preocupando com o todo. Deus está agindo na sua vida, mas através da sua vida Ele quer agir em toda a sua casa. Ele quer agir na sua família. Ele quer agir no lugar onde você trabalha. Da mesma forma que Jesus enviou os discípulos 2 a 2 aos lugares que Ele queria ir, hoje Ele nos envia. E aonde nós chegamos, o rio chega. Amém? Aonde você chega, o rio de Deus chega. Aonde você entra, Jesus Ele entra através de você, porque você se tornou um leito por onde o rio de Deus está passando. Nós temos que entender o nosso chamado, a nossa vocação como igreja. Deus quer nos abençoar e Ele está nos abençoando. Deus quer nos curar e Ele está nos curando. Mas tudo que Deus está fazendo em nós tem um propósito maior, porque o propósito maior não para no em nós, o propósito maior continua no através de nós. E é aí que você vai entender o verdadeiro significado do reino de Deus em nossos dias. É quando a gente sai do nós, do eu, e entramos no coletivo. E começamos a entender que você não depende de um título antes do seu nome. Você só depende de um rio que passa por você, que flui na sua vida. Jesus se encontrou com a mulher samaritana. E eu vejo que ali começa toda uma revelação. Porque as coisas de Deus, irmãos, muitas vezes elas são gradativas na nossa vida. Não porque Deus precisa ser gradativo, é porque a gente não entende. Ou se entendemos, não suportamos. Então Deus vai com paciência trabalhando na nossa vida. E Jesus chegou para aquela mulher e falou assim, começou falando de um copo com água. Porque era uma medida, diga uma medida. Era uma medida. Eu não vou entrar na questão da conversa de Jesus com a mulher samaritana, mas eu estou falando de uma medida. E depois, no final daquela conversa, Jesus já não estava falando mais daquela medida, porque Ele falou assim, se tu soubesses quem é que te pede, tu me pedirias e eu te daria água viva. Ele já estava falando de um rio, mas Ele ainda não estava trazendo a revelação no todo, porque Ele começou com uma medida, de um copo. Mas Ele terminou aquela conversa dizendo assim, se você me pedir, eu coloco dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Eu nunca fui na nascente de um rio, mas eu já vi em vídeos a nascente de um rio. Muitas vezes um rio, lago profundo, a sua nascente são pequenos burburinhos de água. São águas que vão minando pela terra. Um burburinho, 2, 3, 10, 20 burburinhos. E aquelas águas vão se unindo. Elas vão se unindo. E lá na frente há um rio profundo. Jesus falou para a mulher samaritana, dentro de você eu coloco uma fonte. Quantos aqui já pediram para Jesus a água da vida? Ele colocou dentro de nós uma fonte. Aqui tem uma fonte, outra fonte, outra fonte, outra fonte, outra fonte. Muitas fontes aqui, só aqui nesse lugar. E esses burburinhos de água que estão fluindo da minha vida e da sua vida, quando eles se encontram, eles se transformam num rio de Deus. Num rio que está passando sobre a nossa geração. De um rio que não para, de um rio que não acaba. Quando você chegou, muitos já estavam fluindo neste rio. Quando você entregou a sua vida para Jesus, muitos já estavam fluindo neste rio. Não começou em nós, não começou nos meus dias, não começou nos seus dias. Esse rio já está fluindo há muito tempo, mas quando você se entregou para Ele, Ele colocou dentro de você uma fonte e te fez participante desse rio. Agora Ele flui também de mim, Ele flui também de você.
Nós somos um leito por onde esse rio está passando, por onde esse rio está fluindo. Aonde ele vai chegar, não sei. Aonde ele já está chegando, não sabemos. Porque a igreja visível de Cristo na terra, nós não sabemos o tamanho dela, aonde ela está chegando. O rio está chegando, porque homens e mulheres se tornaram uma fonte, se renderam um dia a Cristo, para que Ele colocasse dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. E ela não depende de você. Essa fonte jorra nos dias bons da sua vida. Essa fonte jorra nos dias difíceis da sua vida. Porque essa fonte não depende do nosso bem-estar. Essa fonte não depende se eu estou bem, se eu estou orando muito, se eu estou orando pouco. Essa fonte, ela não depende de mim, de você. Essa fonte, ela depende de Deus. E ela flui em nós em todo o tempo. É um rio. A única coisa que nós participamos disso, irmãos, é quando nós entendemos que somos o rio, que somos o leito por onde esse rio passa. E não uma represa, que retemos este rio só para nós, só para a minha vida, só para o meu bem-estar. Não. Essas águas têm que chegar. Essas águas ainda vão produzir muita cura na nossa geração. Essas águas ainda vão restaurar muitos casamentos. Essas águas ainda vão alcançar os jovens. Essas águas ainda vão alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Porque um povo está entendendo que é um leito por onde o rio de Deus passa. E aonde esse rio chega, nós não vamos determinar. Porque nós vamos deixar ele fluir através da nossa vida. Aleluia. O que pode reter este rio, irmãos, é o orgulho. E a nossa soberba pode reter este rio. Porque quando você acha que você é alguma coisa, ou se tudo isso está acontecendo por causa de você, você está enganado. Há uma música que a gente canta, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo por causa dele. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu. Você se lembra do dia em que ele te alcançou? Você é capaz de lembrar o dia que ele te alcançou? Quando você teve o primeiro acesso e você tomou o copo de água e você tomou a primeira medida destas águas, e essas águas vieram e elas sim mataram a tua sede pessoal naquele dia. Amém? Quando se lembra do dia que Jesus te ofereceu a primeira medida e você nem imaginava naquele dia que enquanto você bebia daquela primeira medida, ele instalava dentro de você uma fonte que jorrava para a vida eterna. Mas lá no capítulo 7 de João, no versículo 37, Jesus ele fala assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, de dentro para fora, de dentro para fora, do seu interior fluirão copos de água. É isso? Pequenas medidas? Não, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Bendita foi aquela primeira medida que você bebeu naquele dia. Aquele primeiro encontro, talvez você possa pensar: não foi, eu não senti nenhum choque, eu não senti uma descarga elétrica, não teve arrepio, não teve nada, mas ele te deu uma medida deste rio e você foi saciado por essa medida. Mas enquanto ele saciava a sua vida, ele plantava dentro de você uma fonte que se transformaria num rio que pode fluir de você. Faça assim, diga: eu trago dentro de mim um rio. Amém? Não é um córrego, é um rio. Ainda que alguns tenham menos espaço para o rio, outros tenham mais espaço, mas todos nós trazemos um rio. Jesus disse isso, e você crê? E quantos aqui creem?
Amém? Você crê? Ele disse, se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir este rio. Ezequiel viu o rio. Abra comigo em Ezequiel 47. Depois disso me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa do sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que davam pelos artelhos, diga artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que davam pelos joelhos, diga joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que davam pelos lombos, diga lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Aleluia, aleluia. Ezequiel viu o rio, ele viu esse rio de Deus, e ele viu que neste rio haviam níveis. Quando Deus me falava nesse texto ontem, Deus me lembrava da palavra profética para este ano, um salto para o futuro. E Deus me falava que se nós queremos saltar, ou se nós entendemos o que é um salto para o futuro, nós não podemos mais estar com águas nos artelhos. Muito menos com água pelos joelhos, nem nos lombos. Não é mais esse tempo que Deus quer. É tempo do rio. Você já viu como que as crianças fazem quando vão na praia? Ou quando nós pais temos filhos pequenos e levamos nossos filhos numa piscina, a gente coloca a criança sentada na borda da piscina e ela fica com os pezinhos nas águas? Isso é para as crianças. Amém? Águas nos artelhos é para as crianças. É o que elas podem. É o que elas suportam. Quando a criança vai crescendo um pouco mais, você deixa ela ir com as águas até os joelhos. É o que elas suportam. Quando eles já deixam de ser crianças, se tornam jovens, né, ou adolescentes, jovens ali, mas debaixo da orientação, né, do contato, do controle dos pais, a gente já deixa eles ficar um pouquinho mais abusadinho, né? E na praia até dizem assim que água no umbigo é sinal de perigo, né? Não é isso a frase? Ainda corre risco. É água nos lombos. Mas quando a gente cresce, diga, quando eu cresço, eu não quero mais águas nos artelhos. Se você encontrar um adulto na praia, a água batendo no pé dele, ele correndo, você vai achar estranho. Vai dizer, como que ele pode estar fugindo da água nos artelhos? Ele não é mais uma criança. Não é isso? Se ele não estiver cuidando de um filhinho pequeno, alguma coisa está errada. Às vezes a gente volta, depois de adulto, a ficar com água nos artelhos. Por quê? Porque a gente está encaminhando uma criança. Aí você fica, aí tudo bem, você está discipulando, você está cuidando daquela vida. Mas para você aquele nível não serve mais. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga em que nível você está. Qual é o nível que você se encontra hoje? A gente fala de um rio, mas esse rio, meus irmãos, não é um rio para a gente molhar o pé. Não dá mais.
O salto para o futuro, irmãos, não é molhar os pés e dizer, eu estou nesse salto. Não. O salto para o futuro é desafiador. O salto para o futuro é você projetar a sua vida daqui a 10 anos. E não dá para chegar daqui a 10 anos com água nos joelhos. Não dá para projetar a nossa vida daqui a 10 anos com água nos lombos. O que Deus quer é que nesse período em que nós estamos saltando, a gente vá subindo de nível. Cada dia você vai subindo de nível. E cada vez vai se tornando mais desafiador. E tudo na vida com Deus, irmãos, é um desafio. Se você não gosta de desafio, vou dizer para você, você está num lugar perigoso para a sua vida. Porque tudo com Deus é um desafio. Tudo na minha vida foi um desafio. Estar aqui nessa manhã é um desafio. Tudo é um desafio. Cada novo nível que Deus te chama. Eu ouvi uma palavra em janeiro com a profeta Camila, ela disse assim, que Deus está no futuro nos chamando. E ela disse, não fique olhando para o passado, porque Jesus não fica olhando para o seu passado, Ele passa do teu lado e fala, ei, vamos. E eu recebi aquela palavra, falei, meu Deus, tremendo isso. O que nos segura nos níveis mais baixos, muitas vezes é o nosso passado. Porque a gente fica ainda contemplando o passado. O Senhor me disse algo, Ele disse assim, Hugo, não olhe para o seu passado, porque eu não estou lá. Eu passei no teu passado para te remir. Mas já não estou mais lá, eu estou no futuro, te chamando, te desafiando, te puxando para mais para dentro deste rio, para mais para dentro. O passado muitas vezes nos segura, e a gente quer avançar, mas a gente fica preso a situações. Porque meu pai, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo, meu irmão. Deixa o Senhor te curar, deixa Ele te libertar. Entra nessas águas e deixa que essas águas te cure, te liberte, te restaure e faça de você um homem e uma mulher cujo leito o rio de Deus vai passar e vai chegar em outros lugares. Não aceite um nível abaixo daquele que o Senhor tem para a sua vida. Não aceite. Tá bom onde eu estou. Pode estar bom para você, mas não está bom para o teu Senhor. Pode ter certeza, o nível que eu e você nos encontramos hoje pode estar bom para nós, mas ainda não está bom para o nosso Senhor. Ele quer algo mais na nossa vida. Ele quer um romper na nossa vida. Por isso Ele já saiu para medir mais 1000 côvados. E nessa manhã eu quero profetizar isso na sua vida. O Senhor já saiu nessa manhã para medir mais 1000 côvados para nós. E lá na frente Ele está dizendo para nós, vem! Jesus, ele foi e mediu mais 1000 côvados para Pedro. E quando Pedro olhou, falou, és tu mesmo, Senhor? Então se é o Senhor, então diga que eu vá. E Jesus falou, vem. Eu já fui à tua frente, Pedro. Eu já medi uma distância que você pode avançar. E a Bíblia fala que Pedro, ele pisou na palavra, no desafio dos 1000 côvados. E ele não afundou, irmãos. Se ele não afundou, você também não vai afundar. A gente vai se sentir desconfortável, é verdade. Eu acredito, irmãos, que Pedro, cada passo que ele dava, ele se sentia desconfortável. Não era humanamente falando seguro. Não era. Mas ele tinha que manter os seus olhos nele. 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 Por isso eu te digo, se Jesus está dizendo algo para você, que é um desafio, faça. Mas não tire os olhos dele. Porque quando Pedro começou a olhar para a circunstância, quando Pedro começou a olhar para os ventos que sopram, irmãos, o vento sopra em todo o tempo. Amém? O vento sopra em todo o tempo. Nós estamos e o vento está soprando. Mas se os nossos olhos estão nele, os nossos pés estão seguros.
Amém? Porque esse rio é o rio de Deus. Ele não veio para nos destruir. Ele veio para nos promover. Ele veio para nos levar mais para frente. Ele veio para nos levar para um lugar que nós ainda não chegamos. Todos nós chegaremos mais longe. Todos nós chegaremos no final desse período mais longe. Porque esse é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Todos nós chegaremos mais longe. Porque há um rio. Essas águas profundas que Ezequiel viu, elas falam de um sair do controle. Nós temos sido muito ministrados desta forma. Se nós queremos uma vida estável, confortável, nós vamos ter sérios problemas. É desafiador. Perder o controle, irmãos, é desafiador. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que Deus tem pedido para a minha vida. Eu sei a forma que Deus vem tratando comigo, com a minha casa. É desafiador. É você perder o controle. É você ouvir a Deus e Deus dizer para você coisas que você nunca imaginou na sua vida. Mas você está disposto e dizer: Senhor, amém. Amém, Senhor. É você perder, é você abrir mão e sair do controle daquilo que você chama de minha vida. A gente quer entrar nesse rio, mas a gente quer estar no controle daquilo que chamamos de minha vida. Fala assim, minha vida. Soa bonito, né? Minha vida. Oh, minha vida. Eu tenho a minha vida. E quando Jesus ele chega para você e fala: você não tem mais a sua vida. A palavra de Colossenses capítulo 3, versículo também 3. Olha o que ela fala sobre a sua vida. Porque morreste. Está assim na sua Bíblia? Porque morreste. Cadê a minha vida? Quantos ainda estão em Cristo? Quantos ainda querem entrar no rio? Se não quiser, eu paro a leitura. Porque morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós, ou vós, vos manifestareis com Ele em glória. Morreste. E agora, aquilo que você chamava de minha vida, está inserida em Cristo. Em Deus. E quando Ele se manifesta, você se manifesta nele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Atos 17, 38, se eu não me engano, fala: porque nele vivemos, nele nos movemos e por causa dele existimos. Acabou minha vida. Acabou. A não ser que eu queira águas nos artelhos.
A não ser que eu queira ainda água nos joelhos, água nos lombos, até onde eu ainda posso controlar. Aí eu vou fazer da minha vida o que eu quero. Um pouco com Cristo, um pouco com o mundo, um pouco com as minhas vontades, um pouco daquilo que eu escuto. Aí a mensagem chega, eu peneiro e eu falo, isso aqui dá, isso aqui não dá. Ou às vezes, pior, né? Você já ouviu falar do crente a pá? Quem conhece o crente a pá? O crente a pá é aquele assim, quando a palavra vem de glória, ele fala, aleluia, recebo. Aí quando a palavra vem dizendo isso, que você morreu com Cristo, ele pega a pá dele e fala, isso é para aquele irmão. E ele joga para outro. Ele traz uma pazinha no culto, para ele poder, aquilo que ele não quer, aquilo que força ele sair do leito e entrar nas águas. Nós já estamos terminando, irmãos. Se o meu celular ajudar. Não sei se é o meu celular, se é o meu dedo. Viver em águas profundas é entender que você não é um tipo de Adão redimido. Entenda isso. Viver em águas profundas é entender que você não é um tipo de Adão redimido, mas você é uma nova criação. Você porta a vida de Cristo e você foi transladado para outro reino. O apóstolo Cristiano costuma dizer que Deus não está procurando a minha ou a sua melhor versão. Qual é a sua versão que você está usando hoje? É a sua melhor versão? Mesmo que você se vista da sua melhor versão, não é isso que Deus está procurando em nós. Agora minha vida está boa, agora eu estou com cara de crente, agora eu já estou tendo comportamento de crente, eu melhorei alguns procedimentos na minha vida, então agora eu posso chegar diante de Deus de coração aberto e orar a Deus. Essa melhor versão adâmica que você guardou, ela já foi rejeitada por Deus lá na cruz. Porque a palavra fala que Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. O rio de Deus é um ambiente. O rio de Deus é um ambiente em que eu desfruto da vida de Deus, plena, diária, em qualquer momento, em qualquer lugar, a vida de Deus está passando pela minha vida. O culto vai acabar daqui a pouco, mas o rio de Deus continua fluindo. O rio de Deus continua agindo, interagindo com o leito, chegando aonde ele tem que chegar, tocando em quem ele tem que tocar, alcançando quem ele quer alcançar. Porque não sou mais eu quem determino, porque eu já entrei no rio. E se eu entrei no rio, eu já não tenho mais o controle. Agora é Ele que me leva. Agora Ele flui como quer. Se Ele me acorda de madrugada, eu digo, eis-me aqui. Se Ele me chama para fazer a sua obra, eu digo, eis-me aqui. Agora Ele flui na minha vida. Porque eu entendi que nada tem a ver comigo. Ele começa em mim. E de dentro para fora, Ele flui. Ele flui no meu casamento. Ele flui na educação dos meus filhos.
Porque eu não vou consultar o que os estudiosos estão falando. Eu vou deixar o rio fluir. E esse rio vai me ensinar como eu devo proceder. É um rio. Jesus, tu és um rio de vida. E esse rio chegou até mim. Esse rio chegou até você. Mas nessa manhã, Ele quer te fazer entender que você não está no controle dele. E se você de fato quer entender o que é dar um salto para o futuro, você tem que entrar nesse ambiente. Esse rio é o ambiente que fomos inseridos. Pois ele é real. Eu não vejo. Não espere ver. Porque tudo aquilo que a gente quer muitas vezes é o controle. Se eu ver, eu vou entender. Ele é real. Ele está passando aqui. Você não pode ver com os olhos físicos, mas você pode sentir no seu espírito. Em todo tempo, Jesus já santificou este rio para nós. Jesus já santificou este rio. Lembra que Adão não perdeu a comunhão com Deus? Quando ele pecou, ele perdeu o ambiente aonde Deus se revelava. E Cristo restabeleceu esse ambiente e colocou dentro de nós. O ambiente não é essa casa, porque senão nós vamos ter que ficar aqui por toda a eternidade aqui esperando algo acontecer. Mas Ele restabeleceu esse ambiente dentro de nós. Há um rio fluindo. Quero que você fique de pé nessa hora.